Por quê? Quando a gente está triste, está com o outro, quando a gente está triste, qual é o padrão que mais acontece quando a gente está triste? É a gente ficar sem conseguir dormir. Então essa ativação, neurônio da tristeza, estou falando de um jeito bem alegórico, tá? Neurônio da tristeza, o grupo de neurônios das tristezas, grupo de neurônios de ficar sem sono, de ficar sem fome. Ou seja, quando aparece a tristeza, mesmo que o reggae não esteja tocando, você já está escutando o reggae. Eu tenho certeza que a próxima vez que você fumar maconha, você vai escutar o reggae só. Delírio absoluto. Delírio absoluto. Agora, tem um negócio que é interessante, isso é muito interessante. Olha como é que as culturas podem se cruzar. A parte de elaboração cognitiva, ela está numa estrutura bem interior do cérebro. Os indianos chamam de terceiro olho, o chakra, o sétimo chakra, o sexto chakra, Agnya. Dessa região aqui tem uma área do cérebro chamada Chico, pré-frontal, outra medial. Esse cara aqui, ele consegue frequentar os outros lugares do cérebro de uma forma indireta. De maneira que, se a gente treinar muito, é uma prática, igual musculação. Você não chega na musculação puxando 15 quilos no corpo. Você vai lá, pega 2, estressa o músculo, descansa o músculo. Aí no dia seguinte, ou 2 dias depois, 3 dias depois, você vai lá, pega 2 de novo, uma semana pegando 2, 2 semanas pegando 2, eu já consigo pegar 4 na terceira semana. E se eu continuar fazendo isso, eu chego até a pegar 15 e não para. Essa parte do cérebro é como se fosse um músculo. E o que ele pode fazer? Ele pode construir dissociações. Como assim, Edmur? Calma! Associação. Calma! Essa associação, ela acontece, mas a gente não se dá conta dela. Agora, se a gente começar a perceber que existe esse padrão, por exemplo, no momento em que a gente não esteja com de preferência, a gente fica repassando aquela história, fica engraçada, a pessoa fala calma, eu fico mais puto. Essa área aqui eu aprofundo. Só de você reconhecer, na hora que para, tá vendo de novo. Isso já te dá uma parada, você pensa. E aí você começa, não, peraí, eu vou tentar olhar a palavra calma de uma outra maneira. Vou tentar ressignificar a palavra calma. E aí eu treino dessa área pré-frontal para ela comandar, para ela modular as outras funções. Claro que a gente tem formas de fazer isso. E a gente lida com intensidades diferentes. Vão ter situações de estresse que a gente vai ter mais facilidade de fazer isso. Vão ter situações que são mais difíceis. Se a gente treinar mais fácil, a gente cria músculo para viver mais difícil. É basicamente isso. Mas a gente tem que ter o interesse de poder olhar para dentro. Olhar dessa maneira. Olhar e perceber isso. E saber que cada vez que a gente repete um padrão, esse padrão fica mais fácil para se repetir de novo. Cada vez que a gente repete um padrão, ele fica mais fácil para se repetir de novo. Qualquer que seja esse padrão. Então, se a gente conseguir repetir a dissociação do padrão, quanto mais frequência a gente repete, mais estabelecido fica essa dissociação. Agora, você não dissocia, você cria novas associações. Por quê? O pensamento, ele é uma manifestação sináptica no cérebro, é um grupo de neurônios que se ligam. Isso é um pensamento. Eu não consigo desligar o pensamento. E esse pensamento, ele vai estar associado a um programa. Por exemplo, um programa de encantamento. Se eu imagino que eu estou numa situação de perigo, eu posso até não estar numa situação de perigo, mas o meu corpo se prepara todo para a situação de perigo. O coração se acelera, minha pupila dilata, responde todo mundo. E dependendo da ilustração que eu tenho na minha cabeça, da razão desse estresse, de como eu aprendi a associar a resposta, por exemplo, toda vez que alguém vem com autoridade para mim, dá vontade de dar um soco. Então, quando alguém vem com autoridade, eu já fico com vontade de dar um soco. Eu não vou dar o soco, mas o meu cérebro não entende se o que eu estou pensando é real ou é virtual. Ele não tem essa habilidade. O que ele faz? Ele prepara um soco. Ele prepara um soco que você nunca dá.
A Tati falou um negócio, segundo o bicho está na floresta estressado, porque é um antídoto. Veio o leão, o meu antídoto, medo, antídoto, sai correndo. É 5 minutos. Ou ele é comido, ou ele consegue escapar. Passou esses 5 minutos, se ele conseguir escapar, acabou o estresse. Aí ele entra na fase de reparo. Então, geralmente, aquele antídoto, aí fica morto durante um tempo, para compensar quando ele ficou ativo num limite muito grande. Se a gente pensa uma imagem, se a gente pensa uma situação, o nosso corpo inteiro, modulado pelo nosso cérebro, ele prepara a gente para essa ação. Agora, olha que interessante. Você deitou para dormir. Se você deitou para dormir, o que você tem que fazer? Dormir. Mas às vezes não consegue. Porque está com um cenário na cabeça. Eu vou usar esse, pode ser vários, mas vou usar esse que eu falei do sopro. Você está lembrando daquele assédio moral que o seu chefe fez em você. Você pode perder aquele emprego. Você vai dar um soco na cara daquele filho da... Você se prepara para dar um soco. A musculatura te prepara para dar um soco. Só que você está escrevendo de uma fora. Dissociação do que o seu corpo se prepara e o que está realmente necessário fazer, né? Ou você está dormindo, não está dormindo. Por quê? Porque você está lá com o braço querendo dar um soco em alguém. Aí você fica tanto tempo gastando, você não vai usar a potência do soco de verdade. Mas você não vai parar de gastar. É um pouquinho de energia só que você gasta, mas é o tempo inteiro. E aí você vai dormir, que é a hora que você tinha que repor a energia que você gastou dando soco, mas só que você está lá preparado para dar um soco. É aquela história, né? É um antídoto que não para de correr do leão, porque o leão não está correndo atrás dele de verdade, o leão está correndo atrás da cabeça dele. Agora, você está lá, tônus aumentado, produzindo lá dentro da psicotrópica, hormônio de estresse, produzindo cortisol. Você não está produzindo hormônio de desenvolvimento, hormônio de crescimento. A ansiedade tem essa característica. Então eu vou dar um soco pro meu chefe e eu vou dormir bem. Vai dormir bem, só vai perder emprego. Aí outra coisa vai ser ruim. Mas aquela antes que você dá um soco na cara do seu chefe e botar ele para pagar, eu juro para você, você vai chegar em casa, você vai comer a sua mulher como você não Quem vai ter a série Breaking Bad? Você viu Breaking Bad? Breaking Bad, o cara é um professorzinho, não dá nada, de repente ele se envolve com tráfico de droga, vai pra violência, mata o cara, quando ele faz isso, ele acaba próximo, comia a mulher dele. Aí dá uma violência, você quer chega em casa e come a mulher dele, não consegue nem entender, a mulher só o cara faz. Agora, depois de você perder emprego, você vai ter um problema. Vai mudar. Não, vamos. A gente abre para a pergunta agora. Foi dessa? Nossa, eu queria pagar uma chance todo dia. Não, jamais.